Ave Maria Puríssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa noite. Bom, estamos aqui numa live surpresa, né? Que não deu tempo aí nem da gente combinar direito. Mas vamos fazer essa live conforme prometido aí, né? Pra gente saber um pouquinho a questão das imagens, né? Por que a gente pediu lá na escola de Maria para que colocassem as imagens, fotos, né? Das imagens que tem em casa da Sagrada Família, principalmente da Sagrada Família, onde ilustra ali a figura do nosso querido Pai glorioso São José, que tá aqui, olha. Qual é o problema, né, com as imagens? Nossa, a gente vai abordar um pouquinho esse assunto aqui para que você não seja enganado, né? Porque naquela questão de que a gente quer agradar a Deus, muitas coisas hoje em dia são apresentadas para nós e precisamos então ter esse discernimento, né? Do que é agradável a Deus, porque afinal de contas é isso que nós queremos, né? O tempo todo sermos pessoas, almas agradáveis a Deus. Então, quero aí agradecer você que está entrando, né? E aí na nossa live. E que você que se interessa pelo tema, né? Já chame aí outras pessoas, já coloca aí o aviãozinho, já curte aí para a gente poder aumentar a visualização dessa live, que é muito importante. Bom, nosso Senhor, ele nos dá uma orientação, né? Ele fala assim: não farás para ti, imagens de escultura, né? Daquilo que tem no céu, debaixo lá no céu, enfim. Ele vai falando a respeito disso quando ele nos instrui a respeito daquilo que devemos fazer para a salvação das nossas almas. Então, temos que entender um pouquinho, se nós esmiuçarmos um pouquinho aí essa leitura, né? Não farás para ti, imagens, ou seja, as imagens, elas têm um objetivo. E esse objetivo qual é? Exatamente. A glória de Deus, né? Salve Maria. Gente, vai chegando aí, vai colocando aí o Salve Maria, vai dizendo até de onde você é, né? E mostrando também, né? Fala aí pra gente se você tem imagem da Sagrada Família na sua casa, como que é essa imagem, porque hoje eu trouxe aqui uma belíssima que eu ganhei da minha irmã Cláudia. Quero aproveitar para agradecer, olha que linda, né? E tem outra que eu vou fazer esse comparativo para vocês verem a diferença entre uma e outra, quase imperceptível, mas dá para ver. Essa eu também ganhei, viu? Ganhei de presente da Soraya. Agradeço imensamente e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, nós estamos falando das orientações do nosso Senhor, né? Que nos diz: não farás para ti imagens nenhuma. Então, as imagens, elas são feitas para a glória de Deus, para a honra dos seus santos, dos seus anjos. Então, devemos ter isso em mente, não é para nós. Para nós, para nos ajudar a nos unirmos a Deus, né? A nos conectarmos, fazermos essa conexão. Porque quando nós olhamos para as imagens, nós lembramos do céu, né? Lembramos de Deus, lembramos dos santos que veneramos, lembramos da Santíssima Virgem Maria. Então, esse é o objetivo das imagens, né? Ela vai nos inspirar a dar glória a Deus. Então, se tivermos isso em mente, nós não vamos errar. Nós vamos seguir o caminho ali certinho daquilo que nosso Senhor deseja e nos orienta. Então, o cuidado que nós devemos ter é de não colocarmos imagens. Prestem atenção, porque hoje o mundo está cheio de armadilhas, né? Não devemos colocar imagens em qualquer lugar. Ou seja, nada de ter imagem nas roupas, né? Aí, esses dias eu vi uma menina, uma moça, com um vestidinho todo cheio de estampinha, né? Quando eu fui olhar de perto, eram os Sagrados Corações de Jesus e Maria. E aquele vestido ali, né, na saia principalmente, eu fiquei imaginando quando essa moça senta. Nossa, ela senta em cima da imagem dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Então, essa é uma estratégia, né, que é para nos confundir mesmo. Então, ao invés de venerarmos as imagens, nós acabamos por profaná-las quando nós agimos, né, dessa maneira, desse jeito,
colocando as imagens nos lugares indevidos, onde elas não devem estar. Qual que é o lugar das imagens? São nos utensílios domésticos. Hoje a gente vê muito aí também, né? Acredito que não. Das roupas, né? Como eu já falei, também não, né? Enfim, as imagens, até nos véus agora a gente está vendo imagem. Então, devemos ter cuidado, né? As coisas devem ser colocadas nos seus lugares. Isso é um reflexo da desordem interior que existe, né, nas pessoas, porque a partir dessa confusão toda que aconteceu nas mudanças aí, né, de comportamento da sociedade, da própria igreja, da própria religião, da própria fé, as almas começaram a ter confusões, né, de todos os âmbitos, de todas as áreas. Então, esse desequilíbrio faz com que a gente coloque as coisas nos lugares errados, né? Use de forma desordenada. Então, a imagem que deveria servir, né? E está ali no altar, né? Está ali para ser venerada na parede de uma casa, no altarzinho que a gente tem, em cima de um armário bonitinho, forradinho com uma toalha. Essa imagem, ela acaba sendo desconstruída, né? Na sua dignidade. Porque uma vez que a gente coloca ali nos utensílios, no vestuário, etc., nós vamos tirar a sacralidade daquela imagem e a honra que é devida a ela, né? Porque Deus desejou que fosse desse jeito. Então, assim, mas eu gosto, mas a imagem não é para te servir, como nosso Senhor já nos disse, né? Não farás para ti, é para mim a imagem, não é para ti. Então, ter esse entendimento é fundamental para que a gente não caia nessa questão de que o mundo quer nos arrastar para a profanação das coisas santas, né? Pegar aquilo que é santo e colocar no lugar comum. Então, isso é uma profanação. É santo, então o que eu faço? Eu tiro ali do altar e coloco no lugar comum. Salve Maria, tô vendo aí várias pessoas entrando, né? Pode dar uma acenadinha aí, acena aí pra gente. E também bota aí aquela gaivotinha, né, que tem ali, o aviãozinho, para já estar passando também para outras pessoas. E quem puder, né, a Maria mesmo que já está aí, falar lá pro pessoal da Escola de Maria para entrar que a gente está aqui. Não deu tempo de avisar, mas estamos aqui falando então sobre a questão das imagens, especificamente sobre a imagem da Sagrada Família e do nosso querido São José, que está aqui nessa questão, né, que está na imagem da Sagrada Família. Vamos falar já já a respeito. Só nessa introdução, para a gente se situar, né, que as imagens elas precisam ter um lugar de honra, um lugar que seja destacado, até na casa mesmo, né? Aquele lugar ali que não é um lugar comum, é um lugar reservado para oração. Mas também naquele ambiente que é de honra, né? Não é esconder as imagens, que hoje em dia muitos católicos têm essa tendência. Porque a minha sogra é protestante. Minha cunhada, ela não gosta disso, né? Ela é lá de uma seita. Ela não vai gostar quando vier na minha casa. Problema dela, né? Que ela não venha com tanta frequência. Vai ser muito bom, inclusive, porque a nossa casa é um ambiente que lembra o céu. Deve ser assim, deve lembrar o céu. Por quê? Nós devemos nos preparar para lá, né? Para o céu. Então, a nossa casa deve nos trazer essa lembrança, né? De que o céu é o nosso lugar. Então, as imagens nos favorecem quanto a isso. Então, as pessoas que deixam de nossa casa por causa das imagens são pessoas que elas não estão querendo se preparar para ir para o céu. Não sei para onde estão se preparando para ir, né? Mas para o céu, com certeza não é, porque a nossa casa deve ser esse ambiente, né? Reservado, separadinho ali, que em tudo faz lembrar o céu, né? Nas imagens, na ordem, né? Na organização, no cheiro, nos sabores, né? Aquele chazinho da tarde gostoso de capim-limão. Quem gosta de capim-limão aí? Então, em tudo nossa casa deve lembrar-se do céu, né? Nós devemos nos preparar para o quê? Para o céu, em tudo que a gente faz. Então, é isso, né? As imagens devem ser colocadas em locais de honra e não em locais que profanem, que perca aquele senso do comum. E a confecção dessas imagens?
ela deve ter uma dignidade, né? Deve ser digna, mostrar que existe ali uma dignidade, uma preocupação com a forma da imagem, né? Não somente fazer imagens por fazer, mas fazer imagens belas, que lembrem da dignidade daquela cena, né? Quando a gente olha uma imagem bonita, nós olhamos e lembramos, nossa, que coisa linda, né? Lembramos de Nossa Senhora, lembramos de São José. Agora tem imagens que a gente olha hoje em dia, a gente fala, meu Deus, e vamos agir igual ao São Padre Pio de Petretina, né? Dá uma esbarradinha com o cotovelo ali e fala, olha, essa imagem, ela... Ai, que bom que caiu no chão e quebrou, né? Ele falava bem assim, que bom que quebrou, né? É bom que compra outra para botar no lugar, porque essa estava muito feia. E nós, às vezes, devemos agir dessa forma, né? Não, é claro, né? Tirando os excessos aí, mas até primeiro olhar para a nossa casa mesmo, né? Para as nossas imagens, ver se tem uma qualidade, se tem dignidade, se estão transmitindo aquilo que devem transmitir. E aí, se não tiver, dá aquela esbarradinha, ou então, como a igreja orienta, né? Fica melhor. Queima, enterra, joga no rio, mas não deixa ali, porque na casa da gente devemos ter sempre imagens que lembrem o céu. Não só as imagens dos santos, mas a própria casa, o próprio ambiente deve lembrar o céu, né? Fugindo das discussões, das brigas, das rixas, das fofocas e de tudo mais, né? Ter uma vida de oração, cumprir bem os deveres de Estado. Então, isso também faz parte da dignidade, né, que nós devemos ter para alcançarmos o céu, né? Chamar sempre Nossa Senhora medianeira de todas as graças, né? Através dela, venha até nós todas as graças. Então, que ela nos ajude também a construirmos a nossa casa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o céu, com aquele ambiente com o qual a gente aspira, né? Pelo qual a gente aspira. Aquele ambiente que a gente está aí desejando, que a gente está trabalhando para alcançar. Essas imagens, então, elas devem ser construídas de forma digna, né? Não se trata aí de valor, né? A gente não está falando, tem que ser cara. Não. É claro, gente, que quem é pobre não vai deixar de ter uma imagem porque é pobre. Compra uma imagem mais simples. Existem belíssimas imagens simples que têm um custo menor, né? Mas se você tem condições financeiras, né, melhores, claro que você vai investir numa imagem melhor, né, mais digna. Quanto mais dignidade for conferida, melhor. Então, se você tem condições, você adquire uma imagem mais elaborada, mais, né, com olhos de vidro, aquela coisa assim, mais bonita. Você pode, investe, gente, vale a pena. Você vai ficar olhando ali, né, aquela imagem que vai te lembrar o céu. Não pode, adquire, sabe, usa ali, faz como a viúva, né, que Nosso Senhor elogiou, porque ela pegou e deu aquela moedinha ali que ia fazer falta, ela só tinha aquela ali. Então, você só tem uma moedinha, usa, compra sua imagem, adquire sua imagem, fazendo propaganda, não estamos vendendo imagens, tá? Mas investe numa boa imagem, né? Numa imagem bela, né? Que seja bonita aí para você, para sua casa, para lembrar o céu, não só para você, mas principalmente para aquelas pessoas que vão chegar na sua casa, né? Que frequentam a sua casa. Então, uma imagem digna. Como eu falei, essa eu ganhei. Não sei se foi cara no seu preço, presente, a gente não pergunta. Imediatamente depois, assim, que eu ganhei essa imagem, eu ganhei também uma casinha, né, um oratório para colocar, mas a pessoa que me deu a imagem não sabia da casinha, nem a pessoa que me deu a casinha sabia da imagem. E é a coisa mais linda, né? Depois eu mostro a foto para vocês. Ficou muito bonita. Hoje a gente tem, usamos aqui na nossa sala principal, né, na sala de estar, a imagem de Sagrada Família nessa casinha, muito bonitinha. E eu agradeço de verdade. Aí você imagina, né, quanto que foi, eu não imagino. Mas é tão bela, né, que não deve ter sido baratinha, não. Um carinho muito grande. Enfim, então a questão é da gente conferir dignidade a essas coisas que nos elevam a alma, né, que nos elevam
para que possamos nos aproximar cada vez mais do céu. E aí nós devemos ter um cuidado com essas imagens, né? E esse cuidado no sentido de que, bom, hoje em dia tá na moda, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, né? Mas eu sei que vocês sabem, até me deu aquele cômodo de cadeira, né? Bom, tem imagem, hoje tá muito, muito na moda, muito, porque o mundo tá assim, né? Tudo é sentimental, enfim. Mas já viram aquelas imagenzinhas infantilizadas de criança? Aí pega o santinho, muito Santa Terezinha, muito São Miguel, muito Nossa Senhora Aparecida. Ai, gente, cuidado com isso. Muito cuidado. Tem gente que pega Nossa Senhora Aparecida e fala, ai, Cidinha, olha, me dá um arrepio, assim, sabe? Porque, gente, é a mãe de Deus. Não é minha amiguinha, sabe? Não é minha coleguinha. Tem pessoas que são amigas e que às vezes a gente tem até um certo cuidado de tratar assim com tanta intimidade, né? Que eu, particularmente, né, evito um pouco. Então, eu não sei, assim, não lembro de alguém que possa tratar assim com tanta, né, intimidade. Aí, não, mas a gente tem que ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com Nossa Senhora. Pera lá, gente, pera lá. É como um filho, né? Eu sou mãe de vários filhos, graças a Deus. Mas eu falo para eles até hoje, olha, eu não sou sua amiga. Eu sou sua mãe. Então, as coisas devem ser colocadas, cada coisa encaixadinha ali nos seus lugares. Porque se eu cuido de um filho como amiguinha dele, na hora que eu precisar corrigi-lo, ele vai me ver como amiguinha e não vai me querer me respeitar como mãe, né? Então, com relação aos santos, né, com essa questão de infantilização também, precisamos ter esse cuidado. Nossa Senhora é Nossa Senhora, é a nossa mãe, Senhora nossa, né? Você que é escravo de Nossa Senhora, ela é sua senhora. Você é escravo dela. Escravo não trata a senhora de apelidinho, né? De qualquer jeito. Então, não é Cidinha, não é Gracinha, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Não é Nossa Senhora, não é senhorinha, não é, sabe, fazer imagenzinha infantilizada, com carinha de bonequinho, de bichinho, de criancinha. Isso é para quê? Para infantilizar também a nossa fé. Para que as nossas crianças, que são alvo desses mimozinhos assim, terem uma fé que não é que nós recebemos. É uma fé infantilizada. Uma fé que não consegue ver a diferença entre um boneco e Nossa Senhora. Entende? Olha a discrepância, né? Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes que podem parecer simples, mas que fazem toda a diferença. Então, assim, quando nós adquirimos uma imagem, devemos ter esse zelo, né? Esse cuidado mesmo de observarmos. E, eu vou dar um presente para uma criança. O que eu vou dar? Uma imagem. Poxa vida, não faça isso com uma criança. De dar uma imagenzinha com aquela carinha de boneco, carinha infantilizada. Não, gente. Dá para aquela criança uma imagem que fale para ela, olha, você tem maturidade, né? Uma maturidade espiritual. Dá uma imagem de verdade para ela. Né? Meu filho, número 1, o Gabriel, eu dei para ele uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa primeira imagem da nossa casa. Eu presenteei. E ele ficou tão feliz, sabe? E até hoje ele tem na casa dele a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E é maravilhoso, assim, porque nunca tivemos na nossa casa, nunca, imagens deformadas, né? Imagens infantilizadas, imagens que fossem feitas. Hoje também tem olha, temos que ter muito cuidado. Esses dias entrei numa igreja em Campos, no Rio de Janeiro, e quando a gente olhou para as imagens, era uma coisa assim muito distorcida. A Santa Luzia, ela tinha um aspecto muito masculino, muito masculinizado. Tava lá, Santa Luzia, você olha assim, você não reconhece, sabe? Porque tava aquela imagem assim totalmente distorcida, né? Parecia um homem, um rosto quadrado, estranho.
E aí nós fomos olhar o Santo Antônio. Misericórdia! O Santo Antônio efeminado, né? Totalmente assim, com um aspecto feminino. E esses dias eu vi o Santo Expedito também, dessa forma, com a espada abaixada e com os trejeitos assim, né, todos feminino. Então, olha, uma coisa assim horrível. E nós conseguimos assim compreender porque é justamente o que a sociedade e o mundo querem transmitir para nós. Aí a gente vai cair nessa? Claro que não, né? A gente precisa estar muito esperto, muito ligado com relação a isso. Essa igreja, inclusive, é uma igreja antiga. Só que o que eles fizeram? Deformaram, né? Não é reformaram, não. É deformaram tudo. Tiraram as imagens antigas e colocaram novas imagens. E essas imagens desse formato, né? Triste de ver, muito triste de ver. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Da infantilização das imagens, da distorção das imagens também, da desacralização das imagens, né? Desculpa a palavra longa aí, não tenho essa habilidade toda de comunicação. Então é isso, né? Isso por quê? Porque a partir dessa desacralização, ela vai ser um reflexo também da nossa perda da nossa fé. Então, as imagens, né? Tem também a questão das imagens vazias. Não sei se vocês conseguem reparar bastante por aí. Imagens de Nossa Senhora Aparecida, que tem muito, né? Só o ícone assim, né? Só o formato. Não tem nenhuma aqui para mostrar, graças a Deus. Mas esse só o formato e os desenhos assim com arabescos, né? Mas você não vê uma imagem mesmo. Você só vê o desenho, insinua, você olha, você entende como se fosse esse... Tá vendo esse desenho aqui na minha parede, né? Então, como se fosse esse desenho aqui. Aí você vê ali, você imagina até que é a Nossa Senhora Aparecida. Mas não é a imagem em si. O crucifixo vazio, sem Cristo, né? Que não é nem crucifixo, aí é uma cruz. Mas uma cruz que é vazia. E muitas vezes aparece agora vazada, né? Que não tem não tem o Cristo ali. Então, isso é para quê? Para esvaziar a nossa fé. Então, precisamos ter esse cuidado na hora de escolher as imagens para trazermos para a nossa casa. E outro dia, né, eu até coloquei aqui para me lembrar desse episódio. A representação das imagens, elas devem lembrar daquilo que é o santo, né? Daquilo que foi o santo. Ou vai lembrar da vida do santo, ou de alguma passagem da vida dele, né? De uma história dele. Ou lembrar do martírio, da morte, enfim, né? Santa Teresinha está ali com as rosas nas mãos, geralmente representada. Por quê, né? Porque ela falou que quando ela estivesse no céu, ela ia derramar uma chuva de rosas sobre a terra, e ela faz isso realmente até hoje. Nosso Senhor, né? Tem o crucifixo. Esse ali é um dos meus crucifixos. É aqui do ateliê, do outro ambiente do nosso ateliê. Então, representa que Jesus ele na cruz, né? A paixão, a morte de Nosso Senhor. Então, as imagens devem lembrar isso. Aí, esses dias eu estava com uma imagem muito bonita de São João Batista. São João Batista, que foi para o deserto, vivia lá, vestido de peles, né? De animais, se alimentando de mel, de insetos, enfim. Então, ele é representado como? Geralmente está sem camisa, né? Só com uma pele assim, às vezes atravessado. Eu tenho várias imagens de São João Batista aqui, porque eu sou muito devota, né? Maria Sandra Batista, claro, né? Sou dele, né? Sou de São João Batista. Então, São João tá ali sem camisa. E aí eu mostrei para uma moça, que ela até ia casar na época, e devota de São João Batista. Aí ela falou assim, meu Deus, mas que imagem estranha. Ai, não consigo imaginar isso no meu casamento. Porque imagina um homem, olha isso, né? Um homem sem camisa. E aí eu falei, nossa, mas, sabe, nunca me ocorreu isso. Nunca passou pela minha cabeça, né, de ter uma visão assim de São João, de observar isso dessa forma, sabe? De que um homem sem camisa. Eu não sempre imaginei assim. É o São João, um santo, que vivia no deserto, está muito bem representado ali na imagem.
E claro que ele vai estar sem camisa, né? Ele via ali no deserto, vestido de peles de animais. Mas, então, já que não dá para ter o São João sem camisa, ela tinha que tirar também, né, da casa dela o crucifixo. Porque Jesus está ali, crucificado, nu, né, em respeito a ele, colocam ali né, um paninho, mas Jesus foi crucificado assim, né, nu. Então, nós temos que ter esse entendimento também. A imagem de São Sebastião também, que me lembra agora, que recebeu ali as flechas, né, do martírio, também está com a roupa assim, bem, né, comprometida, bem sem roupa. Então, essas coisas assim são imagens que a igreja traz para nós para representar de que forma aquele santo foi morto. Me lembrei de Santa Ágata também, né, com os seios assim, a mostra, né, sendo mutilados. Então, essas imagens são imagens, gente, que às vezes você fala assim, mas como que eu vou dar isso para uma criança? Como que eu vou mostrar? Como que eu vou representar? Como que vai ter? Foi assim sempre, sempre, né? Hoje em dia, a gente pode ficar escandalizado porque a nossa sociedade tem estimulado cada vez mais para que a perda da fé nas nossas almas, né? Então, com esse estímulo, é claro que essas imagens vão ser um pouco chocantes, mas é a verdade. E é com essa verdade que nós vamos, sim, criar a nossa família, os nossos filhos e a próxima geração, para a glória de Deus. Então, devemos ter esse cuidado. E hoje, para gravar o negócio, o que nós temos? A inteligência artificial, né? Que olha, uma coisa assim, terrível, né? Inteligência angelical, porque nem todo anjo é bom, né? Vocês sabem disso. Então, devemos ter esse cuidado também com relação a essa inteligência artificial. Esses dias eu vi uma imagem que era representada como se fosse Nossa Senhora de Fátima. E a imagem sorrindo, aquele sorrisinho. Aí eu falei, gente, Nossa Senhora de Fátima sorrindo. Como que pode? Nunca, nunca. Nenhuma aparição em Fátima, Nossa Senhora apareceu sorrindo. Jacinta fala assim, Nossa Senhora, ela é tão linda, mas tão triste, né? Ela fez essa afirmação. Como, quando ela foi falar dela, né? Como ela era? Ela era tão linda, mas tão triste. Então, assim, essa tristeza não é à toa, né? Veio depois da aparição de Nossa Senhora de Fátima, o Concílio Vaticano II, para detonar a igreja, né? Um concílio que eles falaram que que não era um concílio infalível, ou seja, qual é o contrário de infalível? Falível, palavras que não são minhas, são do padre que eu assisti falando a respeito disso. Então, né, um concílio falível que nós podemos sim questionar e questionamos, e por isso, né, a gente coloca tantas coisas aí. Depois do concílio as mulheres não precisam mais usar o véu. Como assim, gente? Nem no concílio se foi falado, nem ousaram no concílio, né, desse falar a respeito disso, e simplesmente arrancaram os véus das cabeças. Então, assim, Nossa Senhora, em meio àquela tristeza toda, em meio à guerra que estava ali no auge acontecendo, né, falando a respeito disso, mostrou o inferno para 3 criancinhas, para Jacinta com 7 aninhos de idade. Nossa Senhora abre, ele mostra o inferno, né? Hoje nós não temos coragem de mostrar uma imagem mais forte para nossas crianças. Enfim, então, Nossa Senhora toda séria ali, e agora a inteligência artificial quer vir para cima de mim e colocar Nossa Senhora com um sorriso de orelha a orelha. Isso não é, né? Então tá sendo enganado. Quem tá se deixando enganar? Eu, você não, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Aí a gente pega aquela imagem ali, linda, né? Aquelas imagens belíssimas, né? Que parece uma coisa assim. Aí posta no status e começa a divulgar. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque essas falsificações, porque são falsificações, né? Que não é verdade, verdadeiro é falso. Então, essas falsificações influenciam diretamente sobre as nossas almas e sobre a nossa percepção do que é verdade, tá? Os símbolos, né? As imagens assim, que eu vejo são muito atacadas. Esses dias também eu vi uma imagem de São Miguel,
Nossa, porque eu não consigo fazer vídeo assim para mostrar, né, os detalhes, aquelas coisas que o pessoal faz hoje. Mas assim, a imagem de São Miguel, tô até com o meu terço, aliás, lindíssimo aqui, de São Miguel na minha frente. Olha que terço belo. Mas arrebentou e eu preciso da minha amiga que conserta terço. Mas olha esse ícone aqui, belíssimo. Ah, não sei se vai dar pra ver. Deu pra ver? São Miguel, lindo, né? Olha, mas arrebentou aqui um pedacinho do meu terço. Tá aqui pra reparo. São Miguel é muito, muito atacado, porque o diabo detesta São Miguel, né? Claro que detesta. Por quê? Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel deixa isso muito claro. Então, esses dias eu vi uma imagem profanada de São Miguel. No peito, assim, né? No lugar de... Era um símbolo que era o diabo ali mesmo, né? Representado no peito de São Miguel. Então, era a imagem de São Miguel, mas no peito tinha uma imagem do diabo ali. Então, quando a gente vai adquirir uma imagem, é importante a gente ter esse entendimento, porque às vezes, né, a imagem ela consegue falar sem falar. Ela fala só na visão, né? Naquilo que a gente está vendo. Ela não precisa abrir a boca para falar. Então, você chega numa casa, num ambiente que tem um crucifixo, que tem imagens, caramba, você já sabe que ali tem uma família católica. Sem falar, né? Você já sabe. Oi, tudo bem? Boa tarde. Entrou, olhou, nossa, aqui é católico. Você chega numa casa, num ambiente que não tem uma imagenzinha, você fala, nossa, né? O pessoal aqui fala até que é católico, mas pelo visto não é tão católico assim. Então, a imagem ela fala sem palavras. E aí nós chegamos à nossa Sagrada Família, né? O que acontece? Como eu falei, as imagens, elas, por falarem sem falar, qualquer gesto, qualquer cor, né? A gente vê também aí, fico lembrando das coisas, né? Mas sabe essas imagens de Nossa Senhora, que o vestido é muito colorido, todo pintado, todo ornamentado? A gente tem que ter cuidado com isso também. Claro que numa igreja séria, né, mais tradicional, mais conservadora, ver uma imagem assim, tudo bem, né? Porque lembra ali de dar bastante dignidade. Mas essas pinturas, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a própria cor da imagem, e muito assim usada, por exemplo, na imagem da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Cada detalhe ali da imagem tem um significado, né? Tem um sinal, um símbolo, não foi por acaso. Tudo ali na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tem sinais, né? Tudo para nós, assim. Então, quando uma pessoa pinta essa imagem de forma diferente, de cores diferentes, coloca enfeitezinho, florzinha, não sei o quê, enfim, ela descaracteriza aquela imagem. E aquela imagem deixa de ter aquele efeito, mesmo que visual, que deveria ter. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Muito importante, porque as próprias cores usadas têm significado, os gestos, né? Tudo ali vai ter o seu simbolismo, o seu significado. E na imagem da Sagrada Família, nós vemos São José, né, com o menino Jesus e Nossa Senhora. Então, essa é a imagem da Sagrada Família. Sendo que, hoje em dia, algumas imagens, olha como que tá aqui, olha, São José, deixa eu mostrar para você. Ah, a Josefa chegou agora, eu vou tentar deixar salva a live, né, pra gente depois poder assistir com calma. Olha, São José tá aqui, bem conservador, segurando, né, o lírio. Olha, o lírio de São José. Aí tem o menino Jesus e tem a Nossa Senhora. Olha que bonito, né? E a gente olha assim, olha que detalhe, né, bem feito, bem bonitinho. A Sagrada Família junta, porém São José, olha a mão de São José onde está, no peito aqui, resguardando em sinal de quê? De castidade, de respeito, de vigília, né? Porque São José é o vigia da Sagrada Família, é o guarda da Sagrada Família, o guardião ali da Sagrada Família. Olha que lindo, né? Uma imagem muito bonita, muito bem feita, muito bem pensada. Agora vamos pegar a outra que eu também ganhei. Eu gostei muito, tá, Soraya? Gostei demais. Essa foi a minha primeira imagem, inclusive, da Sagrada Família, né? Ganhei há muitos anos. Mas olha aqui.
Olha a diferença. Aqui a gente já vê São José com a cruz, né? Tudo bem, ele era carpinteiro, então algumas imagens nós vamos ver São José segurando sim uma cruz. Aí tem o menino Jesus e a Nossa Senhora. Mas cadê a outra mão de São José? Onde que está a outra mão de São José? Hein? Vamos virar aqui. Olha aqui. São José que já aparece abraçadinho com Nossa Senhora, né? Dando uma impressão de quê? De intimidade. Ah, Maria Sandra, que exagero, né? Você tem excessos. Não, isso não é excesso, são sinais que nos servem de alerta de atenção. Nossa Senhora, ela, no ofício nós rezamos, né? Que Nossa Senhora, ela é a Arca da Aliança. A arca guardava objetos preciosíssimos, né? E só poderia ser tocada pelo sumo sacerdote. Então, por isso, nas representações dos santos, nas imagens, né, que representam Nossa Senhora, ela nunca é tocada. Ela só é tocada por Jesus, seu filho, o sumo sacerdote, né? Então, por isso que as imagens elas devem ter essa representação correta, né? São José, ele não toca Nossa Senhora. É claro que hoje em dia se coloca, né, até depois aí botaram aquela novelinha ridícula lá da Record, falando, né, a respeito da vida de Jesus, que não era a vida de Jesus nada, né? Era o Jesus deles lá. Mas que sugeria muita intimidade de São José com Nossa Senhora. Mas São José, ele sabe o papel dele, né? De guardião, de protetor. E ele é terror dos demônios, né? Então, já por aí a gente já sabe. Então, ele não toca Nossa Senhora. Esse ícone aqui tá muito discreto, porque ele olha de frente e vocês quase não percebe, né? Não dá para perceber. Só se a gente vira assim, a gente vê que tá ali abraçado Nossa Senhora. Isso não deve ser. Então, a imagem correta deve trazer uma representação assim, olha, de Nossa Senhora ali com o menino Jesus. Olha como ela toca o menino Jesus, né? E o menino Jesus se dá a ela. E São José, o guardião, guardando a própria pureza, guardando a Sagrada Família, né? O menino Jesus e Nossa Senhora. Então, ele mesmo ali protegendo e sendo o que ele veio para ser, né? Então, Nossa Senhora, ela é esposa inesposável. Então, ela não foi, é uma esposa, o casamento deles é um casamento para a glória de Deus, para servir a Deus, né? No começo nós falávamos sobre isso, né? Para que não farás para ti as imagens, né? Então, São José tem isso muito claro, né? De que ele não vivia para si, ele vivia para Deus e para serviço de Deus. Então, quando a gente vê uma representação da Sagrada Família, onde São José tem muita intimidade, assim, né, com Nossa Senhora, que abraça, que está perto e tudo mais, a gente já bate o olho e fala, não, não é para mim, né? Eu trouxe aqui para vocês, é uma imagem minha que eu ganhei, né? E como eu falei, assim, olha, não dá nem para perceber direito, mas se a gente vira, a gente vê. Essa daqui já tem a representação correta, né, da Sagrada Família. E eu quero aproveitar para agradecer a você que postou lá no nosso grupo, né, no Escola de Maria, as suas imagens que eu pedi, sim, a gente falou, né, coloca as imagens e tudo pra gente, fizemos ali uma dinâmica, né, pra gente trazer o conteúdo aqui para nossa live também e saber até que ponto as imagens estão sendo passadas, né? Porque assim, as coisas vão ficando tão normais, né, tão comuns que a gente não presta mais atenção nos detalhes. E quando a gente vê algo muito grosseiro, como, por exemplo, a infantilização das imagens. A imagenzinha com carinha de, sei lá, de Turma da Xuxa. Você não vai comprar, né, aquilo, você não vai querer aquilo ali. Luciana, muito linda na imagem, gostei também. Você não vai comprar, não vai adquirir uma imagem assim, né, ridícula. Mas, às vezes, tem uma imagem que ela te deixa meio que assim, às vezes a gente compra na emoção, né, a gente olha e fala, ai, meu Deus, que linda, não percebe direito. Mas quando a gente vai olhar ali e falar, nossa, realmente. Então, precisamos ter esse cuidado. Se vocês observarem as imagens assim, do presépio, por exemplo, né? A imagem da Natividade de Nosso Senhor. São José, ele nunca está abraçado, colado com Nossa Senhora. Está sempre afastado. Porque ele está sempre em estado de alerta. Né? Ele está sempre em estado de guarda. Guardião da Sagrada Família.
sempre ali atento, sempre pensando no projeto de Deus, sempre à disposição de Deus, né, nosso Senhor. Enfim, e lembrar disso, né, que cada vez que essas imagens são feitas de uma forma equivocada, né, uma forma distorcida que não deve ser, ela vai trazendo essas mensagens equivocadas para nós também, né? De que Nossa Senhora pode ser tocada. Não, Nossa Senhora é um jardim intocado, né? Ele é um jardim reservado, jardim secreto. Nossa Senhora, ela é aquela porta do céu, né? A gente fala na ladainha, Janua Coeli, janela do céu, porta do céu, Janua Coeli. Nós temos Nossa Senhora, essa janela, essa porta do céu, mas que só é aberta por dentro, né? Ela não se abre por fora, ela se abre por dentro. Ou seja, só Jesus abre essa porta, né? Essa porta do céu que é Nossa Senhora. Então, esse mistério da encarnação, ele é todo virginal, todo virginal. Então, né, não pode ser tocado, né, de jeito algum. A Luciana tá falando aqui, eu era assim, comprava em qualquer lugar, também hoje tenho mais cuidado até nisso, exatamente, né? Nós confeccionamos imagens, só que assim, é um hobby, né? Eu gosto demais disso, demais, demais, assim, se eu pudesse, eu faria. Ultimamente eu não tenho feito, né? Tem bastante tempo até que eu não pego as minhas imagens para fazer. Mas a gente fica assim com muito critério também, né? Com muito cuidado de fazer, de sair do jeitinho que deve ser. E faz assim, num espírito de oração mesmo, né? Rezando, porque a gente tem noção. Você imagina que cada pessoa que tem uma imagem, ela reza diante daquela imagem, ela beija aquela imagem, né? Pelo menos eu faço isso com as minhas. Beija a imagem, reza diante da imagem e fica ali vendo mesmo, né, o que aquela imagem transmite. Santa Gema diante do crucifixo, né? Como que ela adorava Jesus ali diante do crucifixo. Tem uma imagem linda também numa igreja aqui perto, né? Em outra cidade aqui que a gente vai todo mês, que é o crucificado. E venerar aquela imagem ali é a coisa mais maravilhosa, né? A gente fica imaginando ali, fica entrando no mistério da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada imagem, ela precisa, sabe, ser feita desse jeito. Então, cuidado, porque tem pessoas que não têm esse zelo, né? Esse cuidado de confeccionar uma imagem como ela deve ser. E tem pessoas, inclusive, que nem que são católicas e que fazem as coisas de qualquer jeito, não pelo desejo e amor, né, a Deus, mas para a glória própria, para o dinheiro, né, que também não é pecado, você tem que... O trabalhador é digno do seu salário, né, tá fazendo, né, merece ali, precisa, né, para sustentar. São José fazia várias coisas também, como carpinteiro, né, tinha vários trabalhos para sustentar a Sagrada Família e fez com muito gosto. Então, recebia por cada trabalho que fazia, então não há nada de errado com isso. Mas tem pessoas que fazem só por isso, né, não por amor. E isso transparece assim nos detalhes, né? Fica claro nos detalhes que a gente observa nas imagens, quando elas são feitas sem zelo, né? Quando elas são feitas de forma equivocada, né? Transmitindo sinais que na verdade não deveriam ser transmitidos. Então, gente, é isso, né? E por falar em São José, terror dos demônios, eu quero saber se você aí já tem o seu cordão de São José, que nós temos aqui no nosso ateliê. Eu trouxe aqui para vocês, olha, só para vocês darem uma olhadinha, tá? No nosso cordão de São José. Muita gente aí já ganhou, né, o cordão São José aqui do nosso ateliê. A gente costuma de vez em quando mandar, e eu quero falar para vocês que de 12 a 20 de novembro de 2025, que estamos, todo pedido do nosso ateliê vai sair com cordão de cintura, tá? Desse cordão aqui, que é o maior. Temos 2 tamanhos, de cintura e de pulso. Se você não conhece essa devoção, entre em contato aí com a gente, que a gente te ajuda a conhecer, né? A experimentar melhor essa devoção em honra a São José. Hoje, quarta-feira, eu prometi fazer esse vídeo. Eu falei, ai, não, gente, eu tenho que fazer.
essa live para poder falar sobre São José, né? Porque por mais que a gente fale, né? Por mais que a gente promova as devoções, ainda vai ser muito pouco o que a gente faz, né? Por São José, que deve ser muito amado, muito honrado, muito venerado por nós. Por quê? Por quê, gente? Porque ele foi muito honrado, muito venerado por nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu ele por pai. Imagina, gente, que honra maior. Aí nós também não devemos honrar nosso querido São José, que devemos, né? Então, é isso, né? Quem quiser conhecer mais essa devoção do cordão milagroso de São José, quantas graças eu experimento e recebo através desse cordão. E várias pessoas também, tá bom? Então, é só entrar em contato com a gente. Claro que a gente vende pacotinho com vários cordões e você pode adquirir aí de acordo com a sua necessidade. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Falei tudo aqui a respeito das imagens, a respeito da imagem da Sagrada Família. Muito obrigado você que está aí na live, né, assistindo. Vou tentar deixar salvo aqui, que eu sou péssima com isso, mas vou tentar fazer isso. E, enfim, né, agradecer a vocês e pedir que vocês rezem por nós, sabe? Pelo nosso trabalho, pelo nosso apostolado. Nossa família trabalha com os véus de Nossa Senhora, cadeias de consagração, cordão São José, escapulário. Então, se você quiser e precisar, nós estamos aqui à disposição, a serviço do Reino de Deus, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, a gente conta aí com vocês, né? Claro que seu pedido, que é muito importante, mas principalmente com as suas orações, né? E a gente espera aí ter trazido essas informações e que, de alguma forma, possamos ter contribuído com a sua vida espiritual, tá bom? Então, que Deus abençoe. Maria, muito obrigada. Luciana, que ficou aí com a gente também. A Luíse, outra Luciana aqui. O seu Breno, Josefa, Cláudia, enfim, e as pessoas que eu não falei o nome, porque não dá para falar o nome de todo mundo aqui, mas conto com as orações de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.